Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de já curtir e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. E eu preciso, antes da gente começar o vídeo de hoje, falar que a gente vai tratar de alguns assuntos muito sensíveis. Tudo que eu vou contar nesse vídeo é real, aconteceu e pode ser muito perturbador para certas pessoas. Então, se você não tiver afim de ouvir uma história muito tenebrosa hoje, talvez esse não seja o vídeo pra você no momento. E eu super entendo, não vou ficar chateada se você resolver fechar esse vídeo. Mas se você continuar aqui comigo, esteja avisado, a gente vai falar de tópicos bem sensíveis. Hoje eu vou falar dos terrores da Unidade 731. Uma divisão do exército japonês que fazia experimentos com prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente entender um pouco melhor o que é a Unidade 731 e como que ela veio a ser, a gente precisa falar um pouquinho de história. Isso mesmo, você achou que você ia só assistir um videozinho no YouTube? Achou errado, otário? Não, toma aqui conhecimento na sua cara. Bom, na década de 1930, antes mesmo da Segunda Guerra começar na Europa, já estava rolando uma guerra na Ásia. Os japoneses eles já estavam fazendo uma série de invasões na China. E por mais que os chineses lutassem contra essas invasões, o exército japonês era muito mais bem treinado e moderno do que qualquer resistência que eles tinham. E a história que eu vou contar hoje se passa na região de Manchúria, uma das regiões que foi ocupada e controlada pelos japoneses durante essa guerra. Bom, bem nessa época que a gente estava vendo uma tensão muito grande no mundo, né? E já estava rolando essa guerra ali na Ásia. Um médico japonês chamado Shiro Ishii se colocou à disposição do governo japonês, dizendo que o Japão ele precisava investir mais em armas biológicas, porque ele acreditava que o futuro das guerras era um futuro de guerras biológicas. E que se o Japão não corresse para conseguir dominar essa área, entender melhor como funcionavam essas guerras biológicas, outras potências, tipo os Estados Unidos, porque na época eles não eram aliados, iam chegar primeiro lá, né? E aqui vale lembrar que em 1925, logo depois da Primeira Guerra Mundial, na Convenção de Genebra, né, foi proibido o uso de armas biológicas e químicas. Porque, caso você não se lembre, eu estou aqui para te lembrar, na Primeira Guerra Mundial, as armas biológicas e químicas foram uma das partes assim mais brutais da Primeira Guerra. E caso você não esteja entendendo muito bem quando eu falo arma química ou biológica, né, eu tô falando, por exemplo, de gás mostarda. E aí, dá uma pesquisada aí para você entender o que faz, porque o negócio não é bonito. Bom, enfim, o Japão cagou para a Convenção de Genebra. Era como se nem tivesse acontecido para eles. E eles resolveram concordar com essa corrida armamentista biológica. E em 1932, eles colocaram o Shiro como chefe do Laboratório de Pesquisa de Prevenção de Epidemias do Exército. Como o nome diz, né, publicamente, para todos os efeitos para a população, o objetivo desse setor em específico era proibir epidemias, certo? Ver prevenções de epidemias, etc. E realmente, no início, até começou dessa forma. Era para ajudar a impedir epidemias, né? Mas, quando o Shiro se tornou o chefe desse laboratório, ele criou uma unidade meio secreta chamada Unidade Togo, que tinha um objetivo específico de descobrir novas armas químicas e biológicas. E a Unidade Togo chegou à conclusão de que eles precisavam de cobaias para essas armas e que eles poderiam usar os chineses, que agora estavam à disposição deles. Então, ali na Manchúria, aquela região da China que eles tinham controle, eles escolheram um lugar chamado Fortaleza de Zongma, que era uma estrutura assim que parecia um pouco um castelo, assim, uma fortaleza meio castelo. Mandaram todo mundo embora do vilarejo que tinha ali perto dessa fortaleza e fizeram uma grande obra nela para incluir laboratórios e celas de prisão. Inclusive, as pessoas que trabalharam nessas obras, que eram em sua maioria criminosos, ou então pessoas da resistência anti-Japão da China, ou inimigos políticos deles. Depois, essas pessoas que trabalharam nas partes mais secretas ali do laboratório foram executadas. Enfim, a Fortaleza de Zongma virou a sede da Unidade Togo. E aí eles começaram a encher essas celas de prisão com as cobaias, que eram em sua grande maioria chineses,
mas tinha ali uma minoria também de russos. E aí, uma vez que você era levado para esse laboratório, você inicialmente era bem recebido, eles te alimentavam muito bem, mas isso porque eles queriam ter certeza que as pessoas iam estar 100% saudáveis para eles poderem começar os testes. E aqui mais para frente eu vou explicar o que eram esses testes e esses experimentos. Mas por agora, o que você precisa saber é a situação nessa fortaleza de Zongmar era um negócio assim meio caótico, sabe? E aqui você tem que entender que, apesar de ter no nome, né, do negócio lá, Laboratório Piriri de do Exército, eles não tinham de verdade um link com o Exército. Quem estava mandando no projeto eram os pesquisadores, que eram cientistas, e não militares. Então, assim, às vezes dava algumas merda no lugar. Em 1934, rolou uma fuga em massa. E eles até conseguiram capturar alguns prisioneiros de volta, mas vários outros realmente conseguiram fugir. E isso colocava em perigo o segredo dos japoneses, porque eles não queriam que ninguém soubesse daquele laboratório. Então, o exército resolveu intervir e tomar conta realmente do projeto. Eles chegaram lá e começaram a reformular o negócio. O grupo do Shiruishi, então, que antes era conhecido como Laboratório de Pesquisas de Prevenção de Epidemias, agora se chamava Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água. Mais uma vez, um nome assim que só remete a coisas boas, né? Coisas boas, a gente vai prevenir epidemias, a gente vai purificar a água e arco-íris e unicórnios. Esse era como se fosse o nome fantasia do grupo, o nome que você apresenta para o mundo. O nome oficial virou Unidade 731. Então é nesse momento que nasce a Unidade 731 de fato. Eles então abandonam aquela fortaleza de Zongma, porque eles falam, não, aqui já não dá mais, porque já fugiu uma galera, então eles vão ficar sabendo que isso aqui não é o que eles acham que é. E foi construída uma nova instalação de pesquisa militar, de fato, para ser a sede da Unidade 731. Essa instalação, que também ficava na Manchúria, era, assim, um complexo de prédios e de estruturas enorme. Enorme mesmo, tá? Eram mais de 150 edifícios por uma área de 6.000 metros quadrados. Só que essa parte desses prédios era uma fachada. Tinha ali até uma recepção, né, para receber as pessoas. Era uma coisa assim muito inocente. Os experimentos aconteciam mesmo em vários túneis subterrâneos. Era lá que eles deixavam os prisioneiros e que eles faziam os experimentos. E assim, pro grande público, né, porque é um complexo enorme, é uma coisa enorme, não dá pra você esconder. Aquilo ali era uma madeireira. Então os militares e os pesquisadores que trabalhavam ali usavam um código pros prisioneiros, que era Maruta, que significa tronco em japonês. E eles meio que faziam umas piadas internas assim lá dentro, né? Falavam assim, quantos troncos que você cortou hoje. Os troncos estão bem, os troncos estão fortes, ficavam falando desse jeito das pessoas. Nesse período também, enquanto eles estavam fazendo essa série de experimentos, vários dos resultados foram publicados. E esses experimentos que eram publicados, eles diziam que os testes tinham sido feitos em primatas de rabo longo ou às vezes até em macacos manchurianos, fazendo referência à Manchúria, que era o lugar onde a Unidade 731 ficava. Durante esse período aí da Segunda Guerra também, enquanto estavam sendo feitos esses experimentos, tiveram outras unidades em outros lugares da China também fazendo experimentos. Mas o que a gente vai falar aqui hoje, os experimentos que eu vou descrever agora, todos aconteceram na Unidade 731. E aqui, só para você ter uma ideia do que a gente vai falar agora, nunca nenhum prisioneiro que entrou na Unidade 731 saiu vivo. Uma das estimativas é que 10.000 pessoas tenham morrido na unidade. Mas assim, essa é uma estimativa, porque a gente não sabe o número ao certo. Tem gente que fala de um número bem maior, de até 40.000 pessoas. A expectativa desses prisioneiros era de 2 meses. Até tinham pessoas que viviam mais, podiam chegar a viver até 12 meses. Mas essas pessoas normalmente eram mulheres grávidas, que eram deixadas viver para que então os seus bebês pudessem também participar dos experimentos. Então assim, você está avisado. A partir de agora, a gente vai falar assim de coisas muito horríveis. Essa é a sua chance de parar esse vídeo agora. Se você ainda está aqui comigo, então vamos lá. Se um prisioneiro da Unidade 731 tinha sorte,
ele tinha uma morte rápida em um dos testes de armas convencionais. Mas isso é só se ele tivesse sorte. Esses testes assim, armas convencionais, o que eu posso dizer? Às vezes eles juntavam um bolo de gente e jogavam uma granada para ver qual era o grau de dano que fazia em pessoas em diferentes distâncias da granada. Às vezes eles colocavam várias pessoas enfileiradas e atiravam nessas pessoas para ver o quanto que a bala perfurava essas pessoas. Ou então eles afiavam lâminas em vários jeitos diferentes para ver o quanto que uma lâmina precisava estar afiada para conseguir partir uma pessoa ao meio. Eles também testavam armas químicas e biológicas. Em um dos testes, por exemplo, eles colocavam várias pessoas, algumas peladas, outras com roupas comuns, outras com máscara de gás e equipamento, e jogavam gás mostarda nessas pessoas. E monitoravam o tempo que demorava para cada uma delas morrer. Um dos grandes focos de todos esses experimentos era para a criação de novas armas biológicas. Então, quando um prisioneiro novo chegava na unidade 731, ele recebia uma vacina que eles diziam que era assim, vacina para sua saúde, toma aí umas vitaminas. Mas, na verdade, essa vacina tinha alguma doença. E aí essa doença variava de acordo com o que eles estavam querendo testar naquele momento. Uma das ideias que eles tinham era de tentar usar DST como uma arma biológica. Então, muitas pessoas foram infectadas com sífilis ou gonorreia. E aí, essas pessoas, depois, elas eram vivissecadas em diferentes estágios da infecção para poder ver o que é que a doença estava fazendo por dentro do corpo delas. E se você não sabe o que é ser vivissecado, vivissecação é o irmão mais cruel da dissecação. Dissecação é alguma coisa que você faz quando algo está morto. Você pode dissecar um corpo, né, ou um animal para ver os órgãos por dentro. Uma vivissecação é feita com a pessoa ou o animal vivo. E essas pessoas não só estavam vivas, como elas estavam acordadas e sem nenhuma anestesia. Eventualmente, em algum momento, eles desistiram de ficar dando essas injeções de gonorreia e sífilis e começaram a forçar os prisioneiros a terem relações entre si para passar essas doenças uns para os outros. E é claro que se você não concordasse com isso, eles iriam atirar em você, né? Então, assim, isso tudo era feito, assim, a mira de bala. E eles também queriam, com isso, conseguir engravidar as mulheres, porque eles também tinham interesse em ver como que a doença iria passar para os bebês e para os fetos, como que era essa transmissão vertical. Muitas vezes essas mulheres acabavam vivissecadas, ainda grávidas, ou às vezes eles esperavam que o bebê nascesse para então vivissecar o bebê. É claro que algumas outras crianças dessas que acabavam nascendo nesse laboratório eram usadas para outros experimentos. Outra coisa que eles estavam tentando transformar em uma arma biológica era a peste bubônica. E nessa época, assim, a gente já tinha bastante conhecimento de como era a peste bubônica, etc. Então eles começaram a realmente testar, não só na unidade 731, mas também em vilarejos próximos, como que seria uma arma biológica de peste bubônica. A gente não sabe bem os números certinhos, mas o que a gente sabe é que ocorreram pelo menos 12 testes em campo de peste bubônica, sendo que 11 desses 12 foram em cidades chinesas. O que eles faziam é que eles soltavam pulgas infectadas nessas cidades, ou então às vezes eles infectavam, por exemplo, o poço da cidade com alguma outra doença também, para ver como é que era, tipo uma tifo. E depois, quando a cidade tinha sido tomada pela doença, né, eles passavam, iam fazendo anotações, enquanto eles estavam todos equipados, né, todos protegidos, de quantas pessoas morreram, qual era o resultado, né, como que tinha sido, quanto tempo que tinha demorado, etc. E mais uma vez, a gente não sabe, assim, o número certo de pessoas, mas, assim, no mínimo foram dezenas de milhares de pessoas que morreram nesses testes. Tiveram, assim, cidades que foram inteiras destruídas. Um grande foco também desses experimentos era em hipotermia e congelamento. Porque aqui você precisa se lembrar que uma parte aí da Segunda Guerra Mundial estava sendo batalhada na neve. Então, por exemplo, um membro de alguém podia ser colocado numa água congelante até que o membro congelasse, e aí depois eles faziam várias coisas com esse membro que congelou. Eles poderiam tentar descongelar e ver se
se o braço ou a perna poderia funcionar de novo. Às vezes eles tentavam esmagar esse membro para ver como que funcionava, como que se comportava um membro congelado, esmagado. Ou eles queimavam para ver como que isso funcionava, ou eles faziam alguém ter hipotermia e depois tentavam diferentes métodos de fazer a pessoa se recuperar. Às vezes também eles resolviam amputar um membro de alguém para ver quanto tempo que a pessoa demorava para morrer, ou então às vezes eles amputavam, por exemplo, os 2 braços e aí eles reimplantavam esses braços dos lados opostos, para ver se o corpo aceitava isso e conseguiria fazer com que a pessoa mexesse esses braços de novo. Eles colocavam pessoas em câmaras, aumentavam a pressão até que os olhos dessas pessoas saíssem para fora. Eles penduravam pessoas de cabeça para baixo para ver quanto tempo que uma pessoa sobreviveria até ela morrer por causa do sangue, do fluxo de sangue. Colocavam objetos pesados em cima de alguém para ver também por quanto tempo a pessoa poderia resistir. Colocavam pessoas em centrífugas para ver quanto de força G uma pessoa sobreviveria. Às vezes eles faziam transfusões de sangue com sangue de animais para ver o que aconteceria com a pessoa, ou então simplesmente injetavam água com sal na pessoa. Foi dito até que houve um experimento também onde um número pequeno de pessoas foram mumificadas vivas. Eles colocaram essas pessoas na frente de ventiladores, que era um ambiente muito seco e muito quente. Esse vento que saía desses ventiladores era um vento muito quente. E essas pessoas foram deixadas ali até com que elas desidratassem e morressem dessa forma. E foi dito que depois esses corpos foram pesados e eles estavam com 1/5 do peso normal. Bom, chegando perto do fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão resolveu que eles iriam colocar em prática essas coisas que eles estavam testando ali na unidade 731. Eles tinham um plano de jogar uma bomba com pulgas com peste bubônica na cidade de São Francisco, na Califórnia. Esse plano, inclusive, ele tinha uma data. Era 22 de setembro de 1945. Só que acabou que, um mês antes disso, caso você se lembre das datas da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e a guerra chegou ao fim. E aí, quando o Japão falou, beleza, essa guerra acabou, a gente perdeu, eles começaram a ficar desesperados. Eles sabiam que o que eles estavam fazendo ali não seria bem visto de jeito nenhum e todo mundo ficou apavorado. Então eles começaram a destruir todas as evidências, todas as provas de tudo que eles tinham referentes à unidade 731. Eles mataram todos os prisioneiros que ainda estavam na unidade. Ou mataram a tiro, ou foram forçados a tomar veneno. Depois, eles ainda por cima incendiaram todas as instalações de tudo, para não ter nada ali. E destruíram os registros todos das pesquisas. Quer dizer, todos não, mas uma grande parte. Só que assim, os americanos, eles eventualmente chegaram lá no Japão. E imediatamente quando eles chegaram lá no Japão, eles começaram a ouvir fofoca de que tinha rolado experimentos com pessoas. Porque assim, as pessoas falam, por mais que você queira manter alguma coisa muito em segredo, né, sempre rola boato. E aí, inicialmente, eles negaram até a morte. Até que os Estados Unidos falou assim, você não vai falar qual que é, não? Então, beleza, que eu vou chamar os russos e eles é que vão lidar com vocês e que vão julgar vocês. E aí, o cu dos japoneses fechou, porque a história era o seguinte. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, assim, todo mundo queria ser julgado pelos americanos, ia logo pedindo clemência para os americanos. Porque se sobrava eles para os russos, não tinha piedade. Não tinha. Os julgamentos dos russos e as penas, assim, não tinha piedade. Então, né, os japoneses fizeram um tratado com os americanos. Os americanos iam conceder a eles imunidade por todos os crimes cometidos na unidade 731. Eles não iam ser julgados por nada, não ia acontecer nada com eles, mas eles tinham que entregar todos os resultados dos experimentos que eles tinham feito lá. E aí, assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial, rolou um negócio que ficou conhecido como Tribunais de Tóquio, onde eles julgaram os crimes de guerra cometidos pelos japoneses na Segunda Guerra. E nesses Tribunais de Tóquio, 28 políticos e militares japoneses foram julgados. E assim, tem uma unidade de leve menção a alguma coisa que pode ser considerada da unidade 731, onde eles falam que teve um envenenamento químico na região ocupada pelos japoneses na China.
e só. É isso, acabou. Só que assim, os soviéticos não gostaram nada disso. Falaram, o quê? É só isso, eles deram um tapinha na mão e deu. Não, a gente vai aí e a gente vai julgar vocês. No julgamento russo, eles conseguiram condenar 12 pessoas que foram confirmadas de terem participado dos experimentos da unidade 731. E aqui eu quero te falar que 12 pessoas não chega nem a ser perto de 1% do número estimado de pessoas que trabalhou na unidade 731, tá? Essas 12 pessoas foram condenadas em sentenças que aí variavam entre 2 a 25 anos em campos de trabalho na Sibéria. Só que o máximo dessa sentença que essas 12 pessoas cumpriram foi 7 anos. E aí aqui você pode parar para se perguntar, uai, não tava todo mundo morrendo de medo dos russos? Falando que era horrível? 7 anos. Por tudo isso que eles fizeram, sendo que teve gente condenada a 25. A especulação é que essas pessoas teriam feito acordos muito parecidos com o que eles acabaram fazendo com os Estados Unidos. Eles entregaram resultados dos experimentos feitos para os russos em troca da liberdade. E aí, todas essas pessoas voltaram e tiveram uma vida no Japão. Agora, tudo isso que eu te contei era desconhecido de nós, público. Era pra gente nunca saber disso, isso ter sido enterrado na história, sem nunca chegar ao conhecimento geral, se não fosse por um grupo de historiadores japoneses. Por muitos anos, a unidade 731 era uma teoria da conspiração. Se você acreditava na unidade 731, se você levava isso a sério, se você falava isso de uma forma real, você era considerado aqui, ó, plain das ideias. Sério, assim, tinha gente que ousava falar sobre isso nos anos 60 ou 70, por exemplo, e assim, a galera zoava eles na mídia. Só que aí esses historiadores, eles começaram a pegar registros oficiais do governo que falava da unidade 731, fazia, assim, referências e sanções à unidade 731. Aí, em 1983, um historiador japonês, ele publicou essas coisas que ele descobriu. Só que aí chegou o Conselho de Educação do Japão e falou que ele tinha que tirar aquilo ali do livro, falando que aquilo ali não era historicamente comprovado. Aí, os historiadores japoneses ficaram putos. E aí eles foram até os Estados Unidos. E aí, assim, já tinha passado o tempo suficiente para que os documentos tivessem sido desclassificados. Porque assim, você classifica um documento, aí ele fica secreto para o público. Depois de um tempo, isso vira público. Isso não é para sempre, uma classificação de um documento. E aí esses documentos referentes a esses acordos já tinham sido desclassificados. E aí eles conseguiram achar esses registros, tanto do acordo feito entre os americanos e os japoneses, quanto a vários dados dos experimentos da unidade 731. Aí eles pegaram esses documentos lá dos Estados Unidos e levaram para o Japão e falaram aqui, ó, toma a sua prova. Vai me dizer agora que não é historicamente comprovado? Então foi a partir daí que o governo japonês precisou assumir que de fato aconteceu isso na história, que a unidade 731 era real. Foi na verdade nos anos 90 que eles reconheceram que realmente isso tinha acontecido. Nunca foi realmente especificado exatamente todos os experimentos e tudo que aconteceu lá. Esses dados que a gente tem são por causa dos experimentos, dos dados dos experimentos, e também de entrevistas anônimas, relatos anônimos que pessoas que alegam que trabalharam lá contam o que viram, o que viveram e o que aconteceu, né? O que eles presenciaram. Alguns desses relatos você consegue encontrar, por exemplo, no New York Times, em fontes anônimas. Em 2018, o governo japonês liberou uma lista com 3.607 nomes de pesquisadores que trabalharam na unidade 731. Mas aí, em 2018, como você pode imaginar, a grande maioria dessas pessoas já tinha ou morrido ou desaparecido. Então, no final, tudo isso aconteceu e nunca houve justiça. Essas pessoas escaparam. Fizeram tudo o que fizeram e escaparam. Só que, apesar de ser uma história muito terrível e com um final não satisfatório também, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente ter conhecimento, porque se a gente não tivesse ido atrás, se esses historiadores não tivessem ido atrás, a gente nunca saberia o que aconteceu e a gente precisa saber o que aconteceu. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Então é importante que a gente saiba de todos esses erros que foram cometidos ao longo da nossa história, da humanidade,
para que a gente não os repita, para que a gente veja exatamente o que aconteceu e a gente aprenda com os nossos erros. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo.